Bom mesmo era a Dilma falando de estocar vento e saudar a mandioca. E se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Biscatti, sou eu mesma. Jana Biscardi, desculpe. Dona e proprietária deste modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar também no Twitter, no Instagram. Tem o meu site janaviscardi.com.br e tem um monte de novidades chegando por aí. Janaísa agora está ocupando mais espaços. Então você que pediu podcast, eu ontem à noite gravei podcast com Joyce Gervais, Xisto e Adriano do Dialoguei. E o nosso primeiro episódio do podcast, em que a gente fala sobre o tema confiança, vai sair amanhã em todas as plataformas, se tudo funcionar bem. Então fique de olho por aí, porque eu faço uma participação neste podcast, que tem outras 3 pessoas incríveis. Então esse é o comunicado e nós hoje vamos falar brevemente sobre argumentação na internet e, na verdade, o tema é um pouco mais modesto do que isso, eu não vou explorar tudo de argumentação, mas eu vou aproveitar alguns comentários que apareceram no meu canal, no vídeo que eu falei sobre as pausas no discurso do Bolsonaro, para falar como a gente pode melhorar a nossa argumentação. Se você quiser acompanhar uma formação, um curso sobre argumentação, eu te convido a visitar o canal do Henry Bugalho, que você que está aqui provavelmente conhece o canal do Henry. E o Henry, ele lançou um curso de argumentação a partir do grupo de pessoas que o apoiaram no Apoia-se. E aí ele foi lá e montou esse curso, ele tá soltando essas pílulas de conhecimento sobre argumentação lá no canal dele. Aqui a gente vai falar de maneira um pouco mais concisa, em um vídeo só, pelo menos por enquanto, sobre esse assunto. O que seria argumentar, né? Pensa assim na sua vida, no seu dia a dia. Quando você está conversando com alguém e você quer ou que a pessoa passe a pensar como você pensa, digamos assim, ou entender uma determinada coisa a partir da sua perspectiva, é muito provável que para fazer isso, e portanto defender a sua opinião, você tenha que argumentar. Não basta que você apresente uma ideia só, ou que você dê um exemplo, ou que você descreva uma coisa para que a sua ideia seja defendida por você. Você precisa aí de uma série de premissas, como vai dizer o Henry, como dizem aí pesquisadores de linguagem, filósofos que falam sobre argumentação, para construir essa ideia, esse conjunto de ideias que vai levar você a concluir uma coisa e dizer, tá vendo, ó? Então você está guiando a pessoa que te acompanha na sua ideia para que ela entenda o que você pensa e chegue à conclusão, essa pessoa está certa. Então é assim que você convence alguém, é assim que você defende o seu ponto de vista, é assim, portanto, que você constrói uma argumentação. Por que nós estamos falando disso? Porque o exercício da argumentação, ele é muito recorrente no nosso dia a dia e ele está muito presente também nas nossas interações na internet. Isso é um problema? Não, isso poderia ser ótimo, porque você não argumenta só no momento em que você está lá escrevendo uma redação para o Enem ou para um outro vestibular, um outro processo seletivo qualquer. Você argumenta todo o tempo. No entanto, muitas vezes a gente não está prestando atenção na preciosidade dos nossos argumentos, em como é que a gente está construindo essas premissas, em como é que a gente está dizendo, olha, se isso acontece assim, assim, assado, e isso aparece, aquilo outro, então é porque a situação é assim, assim, assado. A gente muitas vezes não dedica tanto tempo, não é tão minucioso para construir a nossa argumentação. E isso me preocupa porque você está lá na internet, nesses tempos de polarização, defendendo o mito, ou então o Lula livre, ou seja lá o que for, sem olhar com cuidado para os elementos que compõem essa sua argumentação. E aí você quer ganhar de que jeito a argumentação? No grito, você quer mitar, você quer ganhar o do outro efetivamente, é como se fosse uma disputa. Quando na verdade, de fato, a argumentação pode ser sim uma disputa de ideias, mas não necessariamente uma briga em que você quer ganhar, como eu disse, no grito do outro, esse processo aí argumentativo. Porque
Deixa eu te dizer, as pessoas pensam de maneiras diferentes, as críticas estão aí para serem construídas mesmo em torno das ideias que as pessoas defendem. E para isso não basta você ter uma opinião, não basta você dizer assim, eu acho que a Dilma é que falava mal. Isso não ajuda você a construir o argumento, por exemplo, de que o Bolsonaro falou mal em Davos. Davos, eu sempre esqueço como é que a gente diz isso. Não é assim que você constrói uma argumentação. Não é assim que você defende que, sei lá, o Bolsonaro fala bem. E aí tem aqui um outro elemento que é importante, então eu estou fazendo referência justamente a esse vídeo em que esses argumentos começaram a aparecer, de que o fato de que a Dilma ou Lula, ou seja lá quem for, o Fernando Henrique Cardoso, possam ter problemas com oratória, isso é independente do fato de que Bolsonaro também tem problemas com oratória. Então, admitir para si mesmo que Bolsonaro tem problemas não faz de você um mau eleitor. Então agora a gente vai primeiro olhar para essa coisa. Admitir as críticas possíveis e plausíveis a Bolsonaro não faz de você um mau eleitor e, pasme, não faz com que Bolsonaro deixe de ser presidente. Eu não sei se você já tinha pensado sobre essa ótica, sobre esse ângulo. Fazer essas críticas não faz com que Bolsonaro desapareça. Bolsonaro é o presidente atual do Brasil e, portanto, viverá inúmeras críticas ao longo do seu mandato, porque é assim que se vive o processo democrático. Não é calando o outro que o presidente existe mais ou menos. Aí a gente tá falando de um outro lugar, que é o lugar da ditadura, que inclusive Bolsonaro defende, porque ele diz que nem existe, inclusive, nem existiu no Brasil. Então, minha gente, a gente já começa por aí. Você precisa dar um passo atrás quando você quer defender um argumento, que é diferente de defender uma pessoa a qualquer custo, porque quando você tem um argumento que é eu tô lá falando que Bolsonaro fez um conjunto grande de pausas, que essas pausas são longas, que elas trazem um desconforto para quem tá acompanhando. E aí o que você faz é desconsiderar isso que eu tô fazendo para falar de, sei lá, Dilma e Lula. Você está tentando deslocar o foco da atenção para indivíduos que sequer fazem parte da política mais. Dilma não se elegeu senadora, Lula está preso, e você continua falando deles enquanto quem está na ótica hoje, quem está sendo observado hoje como presidente é o próprio Bolsonaro. E falar isso não é simplesmente atacar Bolsonaro, mas ele é o presidente e, portanto, ele é o indivíduo que vai sofrer essas críticas. Ao invés de entender tudo como um ataque, você deveria observar quais são essas características que realmente não fortalecem tanto este presidente como presidente. Presidente, uma das características da presidência é ter que falar em público. Então, portanto, ele precisa efetivamente melhorar essa qualidade, porque ele nunca teve essa qualidade, basta ver como é que ele se posicionava, como é que ele aparecia durante a eleição. Ele sequer participou de um debate, muito provavelmente, porque se sentia muito desconfortável nessa situação e não se via apto, capaz de fazer isso. E aí você vai argumentar contra, dizendo, mas ele não precisou disso para se eleger. Não é disso que eu estou falando. Veja como é que se transforma o diálogo. Ao invés de se concentrar na ideia de que fala ou não fala bem, você desloca o olhar para falar de uma outra coisa. Mesmo assim, ele ganhou. Ok, ele ganhou, mas nós estamos falando da maneira como ele se expressa em público. Tá vendo como você tem diferentes caminhos de fugir de uma argumentação e de se distanciar daquilo que está sendo discutido e, portanto, de querer dispersar a conversa, e como isso pode ser simplesmente desonesto na medida em que você não quer discutir aquilo que está em questão naquele momento? E aí eu só acho que seja possível que você faz isso por duas coisas. Incapacidade de reconhecer que aquilo que você está defendendo, ou aquela pessoa que você está defendendo pode sim estar errada em algum momento, assim como você também pode estar errado em algum momento. Então também uma incapacidade de reconhecer que você errou ao achar que todas as características daquele indivíduo ou daquela situação são só positivas. Ou então uma outra coisa que é a sua capacidade de exclusivamente fazer crítica a uma coisa ou a uma pessoa, e o que denota aí uma obsessão a essa pessoa ou a essa coisa. No caso específico aqui, Dilma e Lula. Muitas pessoas vieram me dizer, tá falando do Bolsonaro, por que não falou da Dilma e do Lula?
Bom, eu até poderia fazer isso, porque poderia ser sim interessante para o canal hoje, fazer essa análise. No entanto, eu fiz essa análise agora, porque agora, enfim, que o canal fala sobre isso, e porque o presidente agora é Bolsonaro. Você pode dizer que eu estou sendo parcial, e de fato estou, como todos são, porque afinal de contas, todos nós temos opinião, todos nós temos as nossas convicções, e portanto partimos de uma, sei lá, de uma ideologia. Mas não basta a opinião para a construção desse argumento. Por exemplo, Bolsonaro está certo porque sim, porque eu acho que ele está certo. Não basta. Você precisa construir os seus argumentos. Olha só, eu acho que ele está certo porque ele trouxe esse dado e esse dado representa isso, isso, isso e isso. Eu acho que ele está certo porque ele trouxe essa outra informação e se você olhar, é disso que se trata a argumentação. Tem um outro elemento importante aqui, é que quando você, incomodado com aquela crítica que é feita a alguém que você defende, você acaba usando premissas equivocadas para construir a sua ideia. Um exemplo é um sujeito que veio me dizer, sei lá, no meio do caminho, foi falar do MEC, foi a pessoa que me chamou de Jana Biscatti, eu mesma, e que falou que o Enem era um lixo porque tinha sido pensado por esses PTs, então tem que acabar o Enem porque foi o PT que pensou o Enem. Então já tá equivocado porque você acha que tudo que o PT fez tem que ser demonizado. Então tudo tem que acabar, tudo tem que ruir. Isso já tem um equívoco aí porque você tá tão contaminado pela ideia de que o PT é um horror, então é um horror que tudo é ruim. Então você não é capaz de ter esse pensamento crítico de separar joio do trigo, digamos assim. Mas antes disso tem uma fala que é equivocada aí. O Enem não foi criado, por exemplo, pelo PT, ou pelo Lula, ou pela Dilma. O Enem, ele foi criado na gestão do FHC, lá em 1998, antes mesmo de o PT chegar ao poder. Então, às vezes, também, na construção dessas nossas premissas, a gente se vale de informações que são falaciosas, que são mentirosas e que denotam o quanto a gente está obcecado por um elemento e o quanto a gente busca pouco as informações. E, nesse sentido, o quanto nós somos facilmente enganados, porque a gente se predispõe pouco a buscar as informações que são hoje, inclusive, até mais fáceis, digamos assim, de ser encontradas. E como é que eu digo isso? Porque esse sujeito que se dispôs a sentar na internet e me dizer isso, se ele está na internet, ele teria a possibilidade de buscar a informação. Onde é que nasceu o Enem? Em 5 segundos buscaria essa informação. Tá entendendo? Então, tem muitos elementos que estão em torno da construção aí dessas premissas para eu fazer o meu argumento. E ganhar no grito não significa ganhar. Ganhar no grito significa simplesmente um autoritarismo e querer desviar a conversa só denota, não necessariamente só a desonestidade, mas também uma desonestidade. Um desvio da atenção para aquilo que é o tema daquela conversa. Você pode fazer as duas coisas. Você pode admitir o teor daquela conversa e compreender, não, de fato, ele realmente tem uma falha aí na retórica, ele teve problemas em construir o seu discurso no Fórum Econômico Mundial. Mas olha, é curioso a gente pensar que outros presidentes também foram capazes de governar, apesar dessa dificuldade retórica. Veja aí, por exemplo, o caso da Dilma. Olha como é diferente isso. Você admite que há um problema naquele candidato que você tanto defende, mas que isso ele pode, melhorar, e você reconhece que essa é uma falha, mas ainda assim você acha que ele será capaz de governar. Isso é muito diferente. É importante que a gente admita os erros e as falhas dos nossos governantes, e eu em nenhum momento me furtei de pensar as falhas de outros governantes, tenha eu votado nele ou não. Isso não é um impeditivo para que a gente apoie ou não um governo. Então, você se torna mais maduro politicamente quando é capaz de simplesmente parar de dizer mito, olha a Dilma estocando vento, para construir a sua própria argumentação e para pensar como é que o seu governante, aquele que você escolheu, está governando. Então é isso, esse vídeo é para falar um pouco de como me impressionou, como eu disse, essa relação que as pessoas estabelecem de muita paixão, o que é recorrente, não só para esse caso, mas para qualquer coisa que você queira defender, a gente tem em geral essa paixão, mas o quanto essa paixão ela nos cega mesmo, nos traz essa incapacidade de analisar de maneira crítica uma situação. E aí você vai dizer de novo que eu tô tendo um viés aqui, porque eu tô falando de novo do Bolsonaro, mas é porque eu estou reportando algo muito atual que aconteceu
aconteceu no meu canal. Eu fiz essa escolha de olhar para essa maneira como as pessoas argumentaram neste meu vídeo, porque foi justamente algo que aconteceu agora, no meu penúltimo vídeo. E eu acho importante a gente ir amadurecendo a maneira como a gente faz essas críticas. Então, sejamos Lula, Dilma ou Bolsonaro, a gente tem que estar aberto a entender as críticas àquele governo, porque é isso que torna possível que esses governos, inclusive, melhorem e que nos torna mais críticos e mais atentos a tudo que acontece no nosso entorno, né? Então, um pouco menos de paixão, porque a paixão sempre existe, ela é importante, mas um pouco menos de paixão, um pouco mais de razão e um pouco mais de atenção, escuta ao que os outros estão dizendo, porque para construir a sua argumentação, trazer as suas premissas, é importante que você escute o que o outro está dizendo, para que você reconheça as falhas daquilo que você está dizendo ou daquilo que você defende. Tá muito bem? Era isso hoje. Eu deixo aqui a você o meu beijo, meu abraço. Fiquem atentos, porque tem podcast que se chama E Se Eu Tivesse um Podcast, vai sair amanhã. E tem outras coisas que vão começar a aparecer aí muito em breve com Janinha, eu mesma, tá? Um beijo grande, sejam todos muito bem-vindos a esse canal sempre. Tchau, tchau.